Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Iniciando nosso primeiro bloco de notícias da manhã desta terça-feira, dia 23 de julho, nós vamos começar a conferir as manchetes dos principais jornais do país, iniciando aqui pela capa do jornal O Globo, que traz como principal destaque uma manchete sobre as eleições nos Estados Unidos, que diz que Kamala atrai apoios, doações e discursa como candidata. Nas primeiras 24 horas, após o presidente americano Joe Biden desistir da reeleição, sua vice Kamala Harris deu passos importantes para se consolidar como a candidata do Partido Democrata contra Donald Trump. Endossada pelo próprio Biden, ela articulou novos apoios de lideranças do partido, inclusive de alguns governadores que estavam cotados para disputar com ela a indicação. Segundo a imprensa americana, Kamala já tem a adesão de mais da metade dos quase 4 mil delegados participantes da convenção no mês que vem. Com Biden fora, as doações para a campanha democrata dispararam. Foram 81 milhões de dólares em um só dia. No evento na Casa Branca, Kamala já discursou como candidata e lembrou seu histórico como procuradora para mirar o rival republicano. Enfrentei criminosos de todos os tipos, predadores, fraudadores, trapaceiros. Conheço o tipo de Trump, afirmou a pré-candidata. Outro destaque é que Lula se diz assustado com Maduro e alerta: quando você perde, vai embora. O presidente brasileiro critica a ameaça de chavista de haver banho de sangue na Venezuela em caso de derrota. Amorim e 2 observadores do TSE vão a Caracas para as eleições de domingo. O presidente inaugura obras inacabadas ou sem verbas federais. Lula intensificou viagens pelo país para inaugurações. Em alguns casos, obras ainda não estavam concluídas e em outros não havia verbas federais na entrega festejada. Pedro Paulo abre mão de serviço de paz na eleição no Rio de Janeiro. Favorito para a vaga, deputado alegou motivo pessoal ao pedir para não ser indicado. O prefeito ainda não definiu seu companheiro de chapa. Oposição, PL oficializa ramagem, que pode ter chapa puro sangue ou com MDB. Outro destaque é 557 bilhões de reais, a conta para universalizar o acesso à água e saneamento. Cálculo foi feito por Jader Barbalho Filho, titular da pasta das cidades, na abertura do encontro ministerial do desenvolvimento do G20 realizado no Rio de Janeiro. Aumento de gastos com BPC e Previdência levou a trava no orçamento. A alta no bimestre de despesas com aposentadorias e o benefício alcançou 11,3 bilhões de reais e foi a principal causa do bloqueio anunciado pela Fazenda. A entrevista de hoje do Jornal o Globo é com Luciana Febo, chefe de saúde do Unicef Brasil. Ela afirma: não podemos dizer tudo bem se tem 3 crianças que nunca tomaram vacina. É preciso ir atrás de todas elas. O legado carioca, 8 anos depois. Há 3 dias dos Jogos de Paris, um balanço de como o Rio aproveitou a sediar a Copa Olímpica mostra grande parte das obras previstas entregue, ainda que algumas com atraso, como as escolas municipais construídas com material de arenas olímpicas. Parques e mobilidade são destaques positivos e a despoluição de Bahia e Lagoas, o negativo. Ainda sobre as Olimpíadas de Paris 2024, para ter corpo e mente com alto rendimento. Desistência da ginasta Simone Biles na Olimpíada de Tóquio em 2021 revelou que cuidar da saúde mental é imperativo e derrubou o tabu sobre o tema entre atletas de ponta. A delegação do Brasil terá 11 psicólogos e psiquiatras de apoio em Paris. E, por fim, porta-bandeiras do Brasil no Senna. Atleta de rugby que venceu o câncer e medalhistas são os escolhidos. Esses daqui foram os principais destaques da capa do Jornal o Globo. O que a gente pode ver na capa do Estadão, Celi? O destaque da capa desta terça-feira do Estadão, Lorena, telespectadores, internautas da TV da Transparência, é Kamala Harris. Ela obtém o número necessário, já obteve o número necessário de delegados para ser a candidata a presidente dos Estados Unidos pelo Democratas. Com a desistência de Joe Biden, a vice garantiu apoio de mais de 1.976 delegados de um total de 3.900. O suficiente, esses 1.976, já são suficientes para ela obter a indicação de ser a candidata a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata.
E a convenção poderá ser entre o dia 1º ao dia 7 de agosto lá nos Estados Unidos. Essa foto aqui, ela é o primeiro discurso dela, depois da renúncia de Joe Biden. Ela fez o discurso aqui para os jornalistas em comitê de campanha democrata. Kamala Harris fez discurso em que defendeu o direito ao aborto. Uma frase dela: Trump quer levar o país para trás. Somente depois que ela foi anunciado o nome dela, até pelo atual presidente Biden, 81 milhões de dólares foram arrecadados em 24 horas pela campanha democrata, um recorde. Ainda nos Estados Unidos, o tiros na Pensilvânia, Serviço Secreto dos Estados Unidos admite ter fracassado no ataque contra Trump. Kimberly, diretora do Serviço Secreto, foi bombardeada por parlamentares em audiência no Congresso. Fracassamos, reconheceu ela para os parlamentares no Congresso norte-americano. Mas a manchete do jornal, da capa do jornal Estadão, Lorena, é sobre contas públicas. Com mais gasto previdenciário, o rombo da União Federal sobe para 28 bilhões de reais. O governo federal revisou para cima a projeção do déficit para as contas públicas em 2024, mesmo após o anunciado congelamento de 15 bilhões de reais em despesas. Agora, a estimativa é de um rombo de 28,8 bilhões de reais. A meta perseguida pela equipe econômica é de déficit zero, com margem de tolerância de 0,25% do PIB. O déficit de 28,8 bilhões de reais está dentro desse limite de 0,25% do produto interno bruto. O rombo cresceu, sobretudo, por causa dos gastos com o benefício de prestação continuada, BPC, que é pago para pessoas com deficiência física. Esse benefício cresceu para 6,4 bilhões de reais. Em seguida, vieram as despesas com a Previdência, com mais 4,9 bilhões de reais. Na visão da equipe econômica, os gastos continuam controlados em 19,4% do PIB, pouco acima da média, que é de 19,2% do PIB, entre 2015 e 2023, excluindo o ano de 2020, que foi o ano da pandemia. Sobre o assunto, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, disse a Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que ninguém mais aguenta ouvir falar em aumento da arrecadação e sugeriu que o governo corte gastos. A frase de Lira foi: melhor esquecer essa pauta arrecadatória. Ainda é destaque na capa do Estadão, na área de cinema, um público muito especial e ignorado. Pessoas com deficiência são pouco representadas. No filme Toda Luz que Não Podemos Ver, personagem tem problemas de visão. Emergência sanitária. Brasil investiga 3 mortes por suspeita de febre oropouche. No futebol,
casa de apostas patrocinará o Corinthians por 100 milhões de reais. Na área de economia, Petrobras, reestatização de refinaria na Amazônia está sob avaliação. Ainda na área de econômica, setor de papel, maior fábrica global em segmento de celulose, entra em operação em Mato Grosso do Sul. A empresa Suzano, investiu 22 bilhões de reais em unidade que poderá produzir 900 mil toneladas de fibra curta de eucalipto neste ano de 2024. E por último, na caderno Eleições, a Polícia Militar de São Paulo impõe sigilo de 100 anos em casos que envolvem o futuro vice de Ricardo Nunes. O jornal Estadão, havia pedido informações sobre processos administrativos disciplinares contra o coronel Melo Araújo. O coronel Melo Araújo é o nome sugerido por Bolsonaro para ser o vice de Ricardo Nunes nesta disputa pela reeleição pela Prefeitura de São Paulo. Lorena, é com você. Bom, e a Folha de São Paulo traz em sua capa como uma das principais fotos a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, que fez sua primeira aparição pública em Washington, após Joe Biden anunciar sua desistência da corrida presidencial. Kamala se consolida como opção e atrai mais doações. Vice dos Estados Unidos, favorita para a candidatura democrata, ataca Trump em discurso. Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, firmou-se como substituta de Joe Biden na disputa contra Donald Trump pela Casa Branca. Ninguém relevante do Partido Democrata desafiou sua candidatura, endossada pelo atual presidente. O clima de triunfo era visível em seu primeiro discurso como presidenciável na noite de ontem. Esta campanha não trata apenas de nós e Trump. Ela sempre tratou de duas diferentes visões para o futuro do nosso país, uma que foca o futuro e outra que foca o passado. O tom enérgico em ataques ao republicano dominou a fala. Conheço o tipo de Donald Trump, disse ela, ex-procuradora-geral da Califórnia. Todos os 23 governadores democratas anunciaram apoio à Câmara, assim como a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Tão importante quanto o apoio político é o de doadores. Foram 81 milhões de dólares nas 24 horas após Kamala lançar-se candidata, o que foi um recorde. O presidente do Comitê Nacional Democrata disse que o partido selará a escolha antes da convenção de 19 de agosto. Outro destaque é que guardas usam fuzis e querem virar polícia municipal. A função da Guarda Civil Municipal mudou com o tempo. O grupo, antes concentrado em proteger patrimônio público, passou a atuar como força policial, com unidades especializadas e usando até fuzis. Fortalecido, busca a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional para mudar de nome e virar Polícia Municipal. Sobre esporte, as Olimpíadas de Paris 2024, onde serão as provas dos Jogos. Em vez de arenas construídas a toque de caixa, Paris terá só uma nova estrutura fixa. Serão usados locais temporários ou antigos como o Stade de France. A abertura foi ideia louca, diz Macron. Festa no Sena será a única, afirma o presidente, relatam José Henrique Mariante e André Fontinelli. Outro destaque é Lula cita preocupação. Amorim observará pleito na Venezuela. Gastos com INSS e BPC sobem 11,3 bilhões de reais e forçam bloqueio. A redução da fila do INSS elevou os gastos com benefícios previdenciários e com o BPC, que é o benefício de prestação continuada, em 11,3 bilhões na projeção para 2024, aponta relatório de receitas e despesas do terceiro bimestre. O aumento é a principal razão do congelamento de 15 bilhões anunciado pela Fazenda. Relatório projeta receita menor em 2024 e estima déficit de 28,8 bilhões, no limite da regra do arcabouço fiscal. Balão gigante cai, assusta moradores e deixa bairro sem energia em São Paulo.
Pix terá limite de R$ 200 em celular novo em novembro. O Banco Central divulgou a medida para aprimorar a segurança do Pix. A partir do dia 1º de novembro, um dispositivo de acesso não cadastrado poderá fazer transações de até R$ 200, se o limite diário não exceder 1.000. O Pix automático ficará para 16 de junho de 2025. A entrevista com José Luiz da Atena: se Biden pode desistir, porque eu não posso. Outro destaque é: Bolsonaro acena a governadores e PL retira candidaturas. Na área sobre comida, conheça 3 bons restaurantes em Paris e saiba fugir de enrascadas turísticas. E por fim, na Ilustrada, espetáculos teatrais fazem sucesso ao levar a psicanálise para os palcos. Auxílio que a gente pode ver no Jornal Povo. No Jornal Povo, a matéria principal, Lorena, é uma pesquisa dizendo que neste ano de 2024, sobre a maternidade infantil no Ceará, meninas entre 10 e 14 anos foram mães de 249 bebês no Ceará. Os dados são de janeiro ao dia 2 de junho deste ano. Muito dessas crianças são fruto de violência sexual, já que está nessa faixa etária a maior parte das vítimas de abuso sexual no estado. Mais de 500 meninas de até 14 anos foram abusadas neste ano de 2024 no Ceará. Portanto, 249 bebês nasceram de mães de meninas entre 10 e 14 anos. Essa foto de destaque é um quartel do Corpo de Bombeiros que está sendo construído ali no bairro da Aldeota, no antigo terreno do edifício Andréa. Por que está sendo construído lá? Porque esse terreno desabou e matou alguns moradores. A obra está com 98% já pronta e o Jornal o Povo traz o destaque na capa desta terça-feira. Outro destaque é a foto aqui da Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos. Ela consolida favoritismo para ser a candidata a presidente nas próximas eleições pelo Partido Democrata. A eleição vai ser em novembro, lá nos Estados Unidos. Na área de economia, dizendo que o governo federal confirmou ontem o congelamento de 15 bilhões de reais do orçamento deste ano. Congelou em despesas. A reportagem é sobre a PEC das praias. Mesmo ainda sem ser aprovada, essa proposta de emenda constitucional, o Ceará já tem registro de litoral cercado. E por último, na área de política, tem uma matéria dizendo que cada candidato a prefeito em Fortaleza poderá gastar na campanha até 18 milhões de reais. É com você. Bom, e a capa do Correio Brasiliense também traz como principal destaque as eleições nos Estados Unidos e fala: Kamala ganha apoio, abre a campanha e ataca Trump. Pouco mais de 24 horas depois de receber o endosso de Joe Biden, que desistiu da reeleição, a vice-presidente dos Estados Unidos visitou um comitê democrata em Wilmington, em Delaware, e prometeu vencer o republicano em 5 de novembro. Ela se referiu ao magnata como um predador, trapaceiro e fraudador, e o acusou de promover uma visão de atraso. Não vamos retroceder. Nossa luta pelo futuro também é uma luta pela liberdade, afirmou. Mais cedo, em evento na Casa Branca, elogiou o atual chefe de Estado e disse que o legado de Biden é inigualável. Nas últimas horas, Kamala obteve respaldo de importantes lideranças. O partido anunciou que a escolha será feita até 7 de agosto em uma votação virtual. O magnata republicano critica Biden e chama a vice de fracassada.
Outro destaque é a candidata competitiva. Especialista em política dos Estados Unidos, o professor de Direito João Carlos Souto avaliou no CB Poder que Kamala Harris e os democratas têm chances de vencer. No entanto, ele disse que a vice-presidente não é o melhor nome do partido. Falhas no atentado. Chefe do Serviço Secreto americano reconhece que a agência fracassou na segurança a Donald Trump, baleado durante comício no dia 13 de junho. Fracassamos, disse Kimberly Cheatham, que assumiu a responsabilidade pela operação desastrosa. Pão e mel caem no bafômetro. A Polícia Militar do Distrito Federal confirmou ontem que alimentos como pão de forma e mel de própolis provocam alteração nos aparelhos usados pela lei seca. Mas, segundo o coronel Edivan Souza, da PMDF, de forma nenhuma a autuação pode acontecer de maneira equivocada. Na área sobre o agro, o Distrito Federal tem carne para exportar. Com um rebanho de 82 mil cabeças de gado bovino, a capital conquistou certificados para vender o produto a outros países. Sobre polícia, mulheres vão discutir papel. O primeiro encontro entre as profissionais de segurança debate a participação feminina nas forças de proteção ao cidadão. MPB abraça a juventude. Bossa Nova inspira o britânico Tom Misch e a islandesa chinesa Laufey dos promissores músicos da nova geração. Sobre as Olimpíadas, montado para caçar medalhas. Última reportagem da série Equipe Brasília sobre os atletas da capital classificados para os Jogos em Paris 2024 apresenta o carioca mais candango do hipismo. Stefan Bast explica a relação afetiva com o Distrito Federal. Outro destaque é contratação recorde para o Dia dos Pais. Confederação Nacional do Comércio projeta 10,4 mil vagas temporárias para as vendas deste ano, em todo o país. É a maior convocação de trabalhadores para esta data em 10 anos. A previsão é de que o setor movimente 7,7 bilhões de reais. E por fim, Banco Central muda Pix para reforçar a segurança. O Banco Central anunciou novas regras para o sistema de transações financeiras. Entre as alterações está a limitação em R$ 1.000 de negociações diárias para dispositivos de acesso não cadastrados. Auxílio que a gente pode ver na capa do Valor Econômico. Valor Econômico, o primeiro destaque é sobre o agronegócio. Agro 4.0. Com internet 4G, a Fazenda Campanário do Mato Grosso do Sul projeta salto de produtividade, diz Cláudio Kemoshi. Na geopolítica, Pequim usa invasão da Ucrânia para minar a influência histórica de Moscou na Ásia Central. Na área de entretenimento, cinema, a animação, o filme Divertidamente 2 se consolida como o maior faturamento do século no país. A manchete do jornal é dizendo: dólar e commodities em alta beneficiam o resultado trimestral de exportadoras. Os números das companhias que dependem do mercado doméstico devem mostrar recuperação mais lenta. Aqui a foto da vice-presidente Kamala Harris. Kamala atrai doações, conquista apoios e assume papel de candidata. Kamala Harris, desejo de um futuro de prosperidade para a classe trabalhadora como sua marca. Brasil volta a ter uma das 20 menores taxas de investimento. Governo prevê déficit primário de 28,8 bilhões de reais. Banco busca alternativas no imobiliário. Uma entrevista com Vivian Lee. Gestoras miram emissões menores em busca de taxas mais altas. Abre aspas. Com os papéis mais líquidos, apresentando spread mais amassados, estamos participando de alguns sindicatos, diz Vivian Lee, que ela é entrevistada de hoje do Valor Econômico. Ela é da empresa Ibiúna. E por último, o grupo do G20, acordo sobre combate à desigualdade é firmado.
O G20, grupo de 19 potências econômicas, mais a União Europeia e a União Africana, publicou a primeira declaração de consenso em nível ministerial desde o início da guerra na Ucrânia. É com você. Então vamos conferir agora as páginas internas de cada um dos jornais, voltando aqui para as páginas do jornal o Globo, que traz em seus editoriais: eficiência do Estado deve estar no topo da agenda. Ao destacar privilégios da elite do funcionalismo, o novo livro expõe a urgência da reforma administrativa. O outro editorial: dependência de uma só empresa cria vulnerabilidade a apagão digital. Falha na atualização de sistema antivírus da CrowdStrike levou ao caos em aeroportos, hospitais e bancos. Indo para a editoria de política, corrida das inaugurações. Lula capitaliza obras inacabadas, sem verbas federais ou bancadas pela gestão Bolsonaro. Pedro Paulo pede a paz para não concorrer a vice. Braço direito do prefeito, deputado federal era o favorito para a vaga em uma chapa puro sangue, que busca a reeleição no Rio. Ex-secretário da Casa Civil e presidente da Câmara dos Vereadores despontam como opções. PL oficializa candidatura de ramagem com chapa indefinida. MDB pleiteia vaga de vice, mas duas correligionárias também estão cotadas. Deputado quer uma mulher no posto. Após impasse, PSDB Cidadania apoiará o nome do PP no Rio de Janeiro. Tucanos defendiam a aliança com Marcelo Queiroz para a prefeitura, mas o outro partido queria coligação com o PAS. Novo lança candidata com apelo ao voto feminino. Carol Esponza disputará a prefeitura da capital. Sigla também terá mulheres em São Paulo e BH. Marçal contrata advogado de Moro e Temer diante de racha do PRTB em São Paulo. Ex-coach reforça time jurídico em meio a riscos da candidatura por disputas internas da sigla. Convenção será primeiro teste. Ciro se alia a bolsonaristas contra PT e Cid no Ceará. Em Juazeiro do Norte, o ex-governador subiu no palanque ao lado de presidente do PL local e de candidato do Podemos, que apoiou o ex-presidente em 2022. Em Crato, com antigos adversários, o discurso foi marcado por críticas a petistas. Na editoria sobre o Brasil, limite aos costumes. STF derruba leis estaduais e municipais pró-armas ou contra a linguagem neutra. Número de assassinatos de indígenas cresce 15% em 2023, é o que aponta o CIMI. Coordenadores de pesquisa dizem que povos originários viveram dois momentos no primeiro ano do governo Lula. Na área de economia, déficit no limite. Gastos com Previdência e BPC sobem 11,3 bilhões de reais e forçam trava no orçamento. Lula diz que ainda vai decidir sobre o sucessor de Campos Neto. O presidente afirma que sempre que precisar vai bloquear recursos. Dólar comercial recua 0,61% a R$ 5,56 após desistência de Biden. Para universalizar acesso à água e saneamento, o país precisa investir 557 bilhões de reais. A declaração do ministro das Cidades foi feita durante a abertura do Encontro Ministerial de Desenvolvimento do G20. União Europeia anuncia doação de 20 milhões de euros ao Fundo Amazônia. Atualmente, a carteira conta com 3,9 bilhões de reais e apoia 114 projetos. Inteligência artificial pode ajudar a cumprir metas do desenvolvimento, diz PNUD. Lira quer trocar relator de projeto para ter plano de saúde segmentado. O presidente da Câmara pretende voltar texto até o fim do ano, mas Duarte Júnior resiste a incluir contratos sem internações. Pix terá limite de R$ 200 em caso de troca de celular. Mudança do Banco Central busca melhorar a segurança do sistema de pagamento. BNDES lança concurso com salário inicial de R$ 20 mil. São 150 vagas para convocação imediata e mais 750 para cadastro de reserva. Jornada de trabalho é de 35 horas semanais. Seguro para proteção contra perdas na lavoura já usa inteligência artificial. Pagamento de indenização é mais rápido com o cruzamento de dados. Na editoria sobre o mundo, demonstração de força. Câmara acumula apoios e inaugura em discurso estratégia contra Trump.
Questões sobre saúde de Trump vêm à tona. Ex-presidente garante ser extremamente saudável, mas gafes se tornam rotina em discursos e declarações à imprensa. Republicano é conhecido por não fazer exercícios, ser fã de fast food e beber de 12 a 14 latas de Coca-Cola Diet por dia. Republicanos consideram o vice de Biden adversário mais difícil. Democrata inverte narrativa etarista e unifica alas do Partido Democrata. Lula se diz assustado com fala de Maduro. O presidente brasileiro critica a declaração de venezuelano sobre banho de sangue, caso seja derrotado na eleição do próximo domingo, e confirma a presença de Celso Amorim para acompanhar o pleito, além de 2 observadores da Justiça Eleitoral. Netanyahu viaja aos Estados Unidos em meio à morte de reféns. Premier israelense se reunirá com Biden e deve discursar no Congresso. Na editoria sobre saúde, uma entrevista com Luciana Febo, como dissemos no início, chefe de saúde do Unicef Brasil. Ela afirma que nossa meta é que nenhuma criança fique sem vacina. A representante do Fundo da ONU para a Infância no país comemora a reversão da queda na vacina, mas defende mais ações para vencer fake news e hesitação. Conselho Federal de Medicina pede que a Anvisa reveja a proibição do uso de fenol. O Conselho Federal de Medicina alega que a resolução tem causado enorme prejuízo e sugere liberação sob prescrição médica. Convulsões na infância afetam o cérebro na vida adulta. Pesquisadores brasileiros descobriram que crise entre crianças estão associadas à morte de neurônios e transtornos cerebrais. Estudo revela aparelhos com mais sujeira nas academias. Barra de agachamento e máquina de leg press aparecem na relação. E, por fim, as 10 ervas medicinais com mais propriedades benéficas para a saúde. Plantas são incorporadas aos cuidados pessoais por suas ações calmantes, anti-inflamatórias e antibacterianas. Esses foram alguns destaques de hoje das páginas do Jornal o Globo e o que a gente pode ver nas páginas do Estadão. Eu começo lendo aqui a coluna do Estadão. Governo Lula teme ver Biden pato manco no G20 e Estados Unidos fora da COP se Trump vencer as eleições. A reviravolta na corrida eleitoral dos Estados Unidos, com a desistência do presidente Joe Biden, não dissipou entre ministros do governo Lula temores sobre o impacto de um eventual retorno de Donald Trump à Casa Branca. Avalia-se que o republicano, caso eleito, esvaziaria 2 eventos vistos como decisivos para o posicionamento do Brasil num cenário internacional. O G20, marcado para novembro no Rio de Janeiro, e o COP30, prevista para 2025 em Belém do Pará. Para interlocutores, Biden, se não conseguir emplacar um sucessor na presidência dos Estados Unidos, chegaria ao encontro do G20 em novembro no Rio de Janeiro como um pato manco, por, nesse eventual cenário, está às vésperas de transmitir o poder ao rival eleito. Além disso, Trump, caso vença a eleição, dificilmente viria para a COP30, que é no próximo ano em Belém do Pará, por sua resistência à pauta ambiental. O desembarque de Biden da eleição e seu apoio à vice-presidente Kamala Harris para substituí-lo na chapa do Partido Democrata deu nova esperança a aliados do presidente Lula, mas Trump segue favorito. Apesar de Lula torcer pela derrota de Trump, do republicano, Planalto e Itamaraty asseguram que a relação entre Brasil e Estados Unidos será mantida em qualquer cenário. Outra matéria de destaque na coluna do Estadão de hoje, é dizendo que
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, quer criar uma espécie de SUS, Sistema Único de Saúde, uma espécie de SUS, uma espécie de Sistema Único de Saúde da agricultura familiar e da reforma agrária. A proposta ganhou força após o governo Lula recriar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, o CONDRAF, presidido pelo ministro. Em carta ao deputado federal Joseildo Ramos, do PT, Teixeira apresentou sugestões do CONDRAF para a elaboração de um projeto de lei que crie o Sistema Unificado de Assistência Técnica e Extensão Rural, o SUATER. Ramos deve apresentar um texto ainda neste segundo semestre na Câmara Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou ontem, em evento do LIDE, é um evento de lideranças, que o judiciário e iniciativa privada precisam de a palavra que ele usou, de um acertamento para garantir segurança jurídica e celeridade. Abre aspas para citar a frase de Alexandre de Moraes. Ou alteramos a lei prevendo multas por litigância ou dificuldade maior de acessar tribunais, ou vamos ficar patinando. O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, deu andamento a uma representação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, após a Câmara Federal reembolsar para o Eduardo uma passagem aérea para Washington, Estados Unidos, onde o deputado encontrou aliados de direita. Antes de avaliar uma apuração, Nardes oficiou a Câmara a dizer se deu aval a esse reembolso. O pedido surpreendeu porque o Tribunal de Contas da União não costuma seguir com representações contra deputados sobre temas dos mandatos. Além disso, Nardes sempre foi próximo a Bolsonaro. Procurado, Nardes não comentou e Eduardo Bolsonaro também não retornou as ligações para a coluna do Estadão. Vamos aqui à página de editoriais. O primeiro editorial diz: um xiste revelador, um gracejo revelador. Em vez de responsabilizar a oposição ou rebater a piada com dados oficiais, o governo Lula deveria fazer uma reflexão séria sobre as razões pelas quais o apelido de Tachad pegou. Esse Tachad foi uma série de memes que viralizou nas redes sociais, taxando o ministro da Fazenda de Tachad, de cobrador de imposto, de aumento de arrecadação. O segundo editorial é: sobra dinheiro, falta competência. Não faltam recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, mas não há bons projetos para a área e, principalmente, proximidade de alguns governadores com as aflições dos governados. Artigos. O primeiro é do diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso, é de Sérgio Fausto. A necessária coragem política. Não é difícil entender
o medo que políticos da direita tradicional têm de enfrentar o líder da extrema-direita e sua máquina de aniquilação política. Segundo o artigo é do Rubens Barbosa, ele é presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Ele pergunta: banho de sangue e guerra civil na Venezuela? Em vista das incertezas que cercam o resultado da eleição presidencial venezuelana, é possível considerar 4 cenários. E ontem eu vi uma pesquisa na Venezuela, o atual presidente está em 4º lugar, mas ele disse que se ele perder vai haver um banho de sangue. Vamos aguardar. Na área de política, tem uma matéria aqui sobre eleições de 2024, a Polícia Militar de São Paulo impõe sigilo de 100 anos em processos de vice de Ricardo Nunes. A corporação alega se tratar de informação pessoal e nega acesso, o que contraria entendimento da CGU, da Controladoria Geral da União. Coronel Melo Araújo foi indicado para ser vice na chapa de Ricardo Nunes por Bolsonaro. Aqui é a foto dos dois, Melo Araújo com Nunes, o Nunes esse aqui de jaqueta, ontem na convenção do Partido Liberal, que oficializou o Melo Nunes como vice na chapa de Ricardo Nunes, que é do MDB. Falar em falta de transparência, em sigilo, tem outra matéria dizendo que Alexandre Silveira, o ministro, afirma que lei determinou sigilo e se queixa de assessores, bota a culpa nos assessores. Ministro de Minas e Energia diz que não sabia que a agenda era protegida pela lei de acesso. Dados ficarão restritos por 100 anos. Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou ontem não ter atividade ou interesse que possa atrapalhar a pasta que comanda. O governo declarou sigilo de 100 anos na declaração de conflito de interesses de Silveira. Em documento enviado à Comissão de Ética da Presidência da República, ontem, o ministro disse que o presidente Lula não teve qualquer influência na imposição do segredo sobre o documento. O sigilo foi imposto pela Lei de Acesso à Informação, afirmou o titular de Minas Energias ao jornal Folha de São Paulo, e o Ministério confirmou essa decisão ao Estadão. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, critica mentalidade litigante de empresas. Delegado próximo de Moraes é indicado para assumir Corregedoria Geral da ABIN. A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência. Página internacional. Kamala Harris conquista delegados necessários para ser a candidata do democrata à presidência dos Estados Unidos. Os republicanos, por outro lado, ameaçam barrar troca na justiça. Serviço secreto admite erros em atentado contra o ex-presidente Donald Trump. Lula agora se diz assustado com as falas de Maduro, dizendo que vai haver um derramamento de sangue na Venezuela. País apura primeiras mortes por febre Oropouche no mundo. Ainda não há vacina ou tratamento específico para a doença. Na área de Brasil, família de bebê luta na justiça
por remédio mais caro do mundo. Falta de acordo atrasa a oferta também no Sistema Único de Saúde. Sociedades médicas pedem à Anvisa que libere o uso do medicamento fenol. Despejo de poluentes mata 235 mil peixes no rio Piracicaba. Caderno de esportes. Corinthians fecha nova parceria com casa de apostas para novo patrocínio. Isaquias Queiroz, é o canoísta, e Raquel Kochman serão os porta-bandeiras do Brasil nas Olimpíadas de Paris. A abertura será sexta-feira. Caderno de Economia e Negócios. Previdência e Benefício Continuado, o BPC, elevam projeção de déficit do governo. Despesas com benefício a idosos e Previdência tem previsão de alta de 11,7 bilhões de reais. Arthur Lira aconselha a Haddad a avaliar cortes e a esquecer pauta arrecadatória. O governo dá sinais confusos ao mercado sobre esse assunto de arrecadação e cortes. Qualquer país com nossos juros teria recessões bíblicas. Presente e futuro da indústria em debate. A empresa Suzano inaugura em Mato Grosso a maior fábrica do mundo em setor de celulose, em setor de papel. Após recuperação judicial, Latam volta à Bolsa de Valores dos Estados Unidos nesta quinta-feira. Petrobras se movimenta para reestatizar refinaria no Amazonas. E por último, Lorena, é a manchete do caderno Cultura e Comportamento. É um filme que está sendo lançado. Público com deficiência aponta caminhos para Hollywood. Plateia enorme, leal e engajada, ignorada por produtores, tem potencial para trazer mais recursos, revela estudo feito nos Estados Unidos. Tem aqui a foto do filme, que se chama Toda Luz que Não Podemos Ver. É sobre essa criança com problemas de visão. A atriz vive garota cega que ajuda a resistência. É com você. E a Folha de São Paulo traz em seus editoriais: desistência de Biden zera o jogo nos Estados Unidos. Alvo de críticas após fraco desempenho em debate, presidente deixa a corrida eleitoral e abre caminho para a vice Kamala Harris tentar derrotar Trump. O segundo editorial, Cracolândias espalhadas. Grupos de usuários, antes restritos ao centro de São Paulo, se dispersaram pela capital e o estado. Na editoria de política, Bolsonaro acena para governadores e PL retira candidaturas nas capitais. Ex-presidente dividirá palanque com 6 dos 13 governantes que o apoiaram em 2022. Em outras 5 cidades, tendência é de embates. Candidatos a presidir a Câmara buscam o apoio de Bolsonaro. Ex-presidente pode influenciar votos do PL e também de outras siglas da casa na escolha de quem sucederá Lira. José Luiz da Atena é o entrevistado de hoje da Folha e fala: se Joe Biden pode desistir de ser candidato, por que eu não posso? Apresentador diz que precisa de respaldo do PSDB para concorrer à Prefeitura de São Paulo e que Tabata Amaral correu risco ao convencê-lo a se filiar ao partido, o 11º de sua vida. Nunes chama Boulos de invasor e vagabundo na convenção do PL. Chuva interdita fóruns e força mudanças na Justiça Gaúcha. Enchentes de maio atingiram todos os tribunais sediados no Rio Grande do Sul. Delegado da Polícia Federal, ligado a Moraes, assumirá a corregedoria da ABIN.
José Fernando Moraes Chui, trabalhou como ministro no TSE e assume em meio à apuração do caso ABIN Paralela. Ministro nega morosidade da Justiça e critica má-fé da iniciativa privada. Sobre o mundo, Kamala Harris consolida favoritismo e debate se volta para a escolha de seu vice. Em primeira aparição pública, democrata defende legado de Biden, que desistiu da corrida eleitoral. Candidatura arrecada $81 milhões nas primeiras 24 horas. Diretora do Serviço Secreto admite falha em atentado contra Trump. A Câmara, Kimberly Tittle, afirma que a agência que protege candidatos errou e que não renunciará ao cargo. Documento do Brasil empurra impasse sobre guerras no G20 para novembro. Lula enviará Amorim para observar a eleição em Caracas. Presidente diz que ficou assustado com fala de Maduro sobre banho de sangue. Venezuelanos no Brasil sonham em voltar para casa após pleito. Na área de mercado, alta em gastos com benefícios força bloqueio no orçamento. Projeção de déficit fiscal de 28,8 bilhões de reais fica no limite estabelecido por arcabouço. A agência autoriza Primo de Silveira a pesquisar diamantes. Pasta nega conflito de interesses e diz que a atuação de ministro se pauta na legalidade. Saneamento pede investimento de 554 bilhões de reais, diz ministro. Jader Filho, que comanda a pasta das cidades, falou durante reunião ministerial do G20 no Rio de Janeiro. Em Pequim, José Dirceu defende a aliança estratégica entre Brasil e China. Tratamento adequado para resíduos gera lucro a empresas. Novos negócios seguem soluções que mitigam e compensam emissões. JBS fornece insumos para produzir combustível verde no exterior. Projeto de inclusão racial ligado ao Nubank vai parar na Justiça. CEO do banco troca acusações online com ONG de treinamento de talentos negros. Má fase da Boeing chega até ao avião presidencial dos Estados Unidos. Empresa perde $2 bilhões e pode atrasar em até 4 anos a entrega de 2 aeronaves. China corta taxas de juros para impulsionar a economia e, por fim, Pix terá limite de R$200 em celular novo a partir do dia 1º de novembro. Auxílio que a gente pode ver nas páginas do Jornal O Povo. Tem uma matéria, Lorena, é um caso do cotidiano mais interessante, é dizendo que uma inspetora da Polícia Civil do Ceará é indiciada por injúria racial após discussão lá numa churrascaria na Serrinha, que é um bairro aqui da periferia de Fortaleza. A policial teria dito a um garçom, mandou ele comer milho da senzala. O funcionário também foi indiciado por injúria. Tudo começou, conforme o relatório final do inquérito instaurado, a confusão teve início após a policial e até a churrascaria acompanhado do namorado e de uma amiga, e eles terem esquecido o cartão de crédito. Aí quando foi pagar a conta, não tinha cartão de crédito, não tinha dinheiro, os amigos conversaram com os gerentes do local e foi estabelecido que eles poderiam pagar a conta no dia seguinte. Apesar disso, o garçom não teria aceitado o acordo, afirmando que não se responsabilizaria pela conta, pois podia sobrar para ele. Com isso, teve início a confusão, em que ambas as partes se acusam mutuamente de injúria. Quando o garçom viu essa história de pagar no dia seguinte, ele disse assim: isso é coisa de liso, a pessoa sair para beber e não ter dinheiro. Aí a policial não gostou e mandou ele vá comer milho da senzala. Aí começou, aí a confusão foi terminar na delegacia entre a policial e o garçom que chamou ela de Lisa. 3 meses, outra matéria interna do jornal O Povo. 3 meses após o desabamento do teto do posto da Polícia Rodoviária Estadual, lá naquele posto no Aquiraz, ali na CE 040, está ainda
3 meses do desabamento e ainda está sem cobertura. O desmoronamento, como vocês podem ver na foto, era um teto que protegia os policiais na hora da abordagem, protegia de chuva e do sol. Ele desmoronou no dia 27 de março, devido às fortes chuvas e ventos fortes na região. E até agora, o governo do estado não providenciou a recuperação, o reparo na estrutura, né? Que hoje, quando tem chuva, os agentes suspendem as atividades de fiscalização quando chove e mudaram até de escala. Área nacional, Ministério da Saúde investiga primeiras mortes suspeitas da febre Oropouche. O Isaquias Queiroz, o canoísta, e a Raquel Kochman, eles vão ser os porta-bandeiras da delegação brasileira na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. A charge de hoje do Cleiton é uma releitura daquela foto de ontem, que todos os jornais publicaram, o Biden saindo de cena. Aí ele coloca, agora é com ela. O Biden saindo de cena e mostrando aqui os sapatos da Kamala Harris. Na coluna vertical, o destaque é para a escolha da vice lá em Juazeiro do Norte para o candidato do PT. O candidato do PT à prefeitura de Juazeiro será o deputado Fernando Santana. E o Jornal Povo traz que Maricele, que é a mulher do Raimundão, do ex-deputado estadual Raimundo Macedo, mãe do deputado estadual Davi do Raimundão, ex-primeira-dama de Juazeiro do Norte, que o Raimundo Macedo já foi prefeito de Juazeiro, Maricele Macedo, ela é do MDB, será a vice na chapa de Fernando Santana, do PT, à prefeitura de Juazeiro do Norte. Ela é esposa do ex-prefeito Raimundão, também do MDB, e mãe do deputado estadual Davi Macedo, mais conhecido como Davi do Raimundão. A coluna apurou que o nome de Maricele passou pelo crivo do ministro Camilo Santana, da Educação, do presidente estadual do MDB, Eunício Oliveira, e do Raimundão, que é o esposo da Maricele, e também do filho dela, o Davi de Raimundão. O anúncio oficial da chapa, né, da candidatura, deve acontecer no próximo sábado, dia 27. O próprio Davi Macedo, conhecido como Davi de Raimundão, deixou sua pré-candidatura no início do mês. Aliás, nesse final de semana, no discurso, Ciro Gomes, no discurso gravado pelo vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, nesse vídeo nas redes sociais de Elcio Batista, o Ciro diz que Davi de Raimundão, que era o segundo colocado nas pesquisas de opinião, o primeiro é o atual prefeito Gleides Bezerra, do Podemos, o segundo que estava liderando na segunda colocação nas pesquisas era o Davi de Raimundão. E o Davi de Raimundão desistiu para o terceiro ou quarto colocado nas pesquisas, que é o Fernando Santana. O Ciro disse que não foi o Davi de Raimundão que desistiu, é que tomaram o partido dele. Disseram para o Davi, disse, olha, ou você desiste, ou você não terá a legenda para se candidatar a prefeito de Juazeiro. Isso nas palavras de Ciro Gomes. Talvez por isso, em troca, com a desistência de Davi de Raimundão se candidatar,
e ele se candidatando dividiria o grupo governista, ficaria aí duas candidaturas, Fernando Santana pelo PT e David Raimundão pelo MDB. É por isso, pela sua desistência, é que vão dar o cargo de candidata a vice a Maricele Macedo. A reportagem de hoje do Jornal Povo é sobre a PEC das praias. Tem praia privativo mesmo sem a PEC, diz aqui a reportagem do jornal, reportagem de 2 páginas. Ocupação desordenada intensifica a erosão com o avanço do mar no Ceará. Mesmo sem vigência da PEC, país já possui praias restritas. Outra matéria dentro da reportagem, a importância ambiental de Icapuí. Nas páginas sobre as eleições, é a matéria indagando quanto candidatos a prefeito e vereador vão poder gastar esse ano em Fortaleza. Para prefeito, é até 18 milhões. E para vereador, é até 680 mil reais. Para a Câmara Municipal de Fortaleza, os postulantes terão até, cada um pode gastar até 680 mil para gastar na campanha. Isso oficialmente. Isso é o que diz. Quando ele for prestar contas ao tribunal, ele só pode colocar lá que gastou até 680 mil. Isso vereador. Isso vereador. Mas se colocar mais, as contas serão rejeitadas. 47,9% foi o reajuste aplicado em relação às eleições de 2016 nos gastos de campanha, seguindo o IPCA. 25 milhões de reais é o limite para candidatura a prefeito em Fortaleza, caso haja segundo turno. Isso para o segundo turno. E 18 para o primeiro turno. Ainda sobre eleições, tem uma matéria com a declaração do deputado federal Danilo Forte. Ele diz, o Danilo, o Girão, que é o Eduardo Girão, senador, o Girão tem uma dívida de gratidão com o Wagner, que é o capitão Wagner, que é pré-candidato a prefeito de Fortaleza pela União Brasil. E essa frase é porque o Danilo Forte foi anunciado ontem pela equipe do União Brasil, dizendo que ele foi escolhido para coordenar a campanha do capitão Wagner em Fortaleza. E ele defende uma união das candidaturas de direita. As candidaturas de direita em Fortaleza são 3. É o André Fernandes, do Partido Liberal, o próprio capitão Wagner, do União Brasil, e Eduardo Girão, do Novo. E o Danilo Forte, deputado federal, que vai ser o coordenador da campanha, claro, de Girão, quer que Eduardo Girão desista, André Fernandes desista, para apoiar quem? Para apoiar o capitão Wagner, que é do partido dele, do União Brasil. Outra matéria sobre eleições, só dizendo que o União Brasil também anunciou que o ex-deputado estadual Carlos Matos é que está cuidando do plano de governo do capitão Wagner. Tem outra matéria aqui, aliados e adversários de Ciro reagem à aproximação dele com o Partido Liberal no interior do estado, principalmente em Juazeiro e Crato. Lá, no final de semana que passou, Ciro Gomes, Roberto Cláudio, Elcio Batista, do PSDB, estiveram no mesmo palanque em Juazeiro para apoiar a reeleição
de Gleidson Bezerra, que é filiado ao Podemos, e tanto no Crato também estava lá para apoiar a eleição de Dr. Aloísio. Dr. Aloísio é filiado à União Brasil. Aí no mesmo palanque estava o Carmelo Neto, que é o presidente estadual do Partido Liberal, que é o partido de Bolsonaro. Estava o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, que é do União Brasil. E a matéria traz a reação de aliados e adversários sobre essa aproximação de Ciro Gomes com o Partido Liberal, o partido de Bolsonaro. Na área internacional, Kamala Harris reúne apoios para consolidar sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. Desistência de Joe Biden nos EUA, Estados Unidos, mexe com o mercado financeiro brasileiro. Bolsas de Nova York fecham em alta após saída de democrata, de Joe Biden. Economia, mesmo com o congelamento de 15 bilhões de reais, o déficit ficará no limite da meta de déficit zero. Diese, 87,8% dos reajustes salariais foram acima da inflação. Plano Safra 2023-2024 impactou 112 mil empregos no Ceará. Pix automático será lançado em junho do próximo ano. Aqui a matéria que é manchete de capa. Meninas entre 10 e 14 anos foram mães de 249 bebês neste ano no Ceará. Gravidez precoce traz consequências físicas e psicológicas. É outra matéria na mesma página dessa matéria principal. O novo quartel do Corpo de Bombeiros está com 98% das obras finalizadas. É uma nova unidade que está sendo construída aqui no bairro da Aldeota. O governador Eumano de Freitas lançou ontem, lá no município de Eusébio, o VET Mais Ceará, que é um programa para atender, programa médio para atender a saúde dos animais. VET Mais Ceará realiza mais de 500 atendimentos de animais em 13 dias. Cuidado animal, Eumano de Freitas visitou uma clínica credenciada no Eusébio. Na foto você vê aqui o Eumano de Freitas, governador. Aqui o ex-vereador, o ex-presidente da Câmara de Fortaleza, ex-deputado estadual Acrísio Sena, que é presidente do Centec. O Acrísio chegou a dizer que seria candidato a vereador de Fortaleza, mas depois soltou uma nota dizendo que desistiu. Não vai ser candidato este ano. Ceará tem escassez de profissionais para fazer diagnóstico de autismo. Primeiro passo é procurar a unidade básica de saúde, a UPA. O editorial do jornal Povo de hoje trata o Brasil rumo à neoindustrialização. E por último, Lorena, é aqui a capa do caderno de esportes, é uma matéria com o treinador Voivoda, que é o treinador do Fortaleza Esporte Clube, Série A. A caminho da história, Fortaleza está a 1 ponto de igualar campanha do primeiro turno de 2021 e se firma em briga por Libertadores. É com você. E no Correio Brasiliense, na editoria Sobre o Mundo, temos corrida à Casa Branca. Em campanha, Kamala ataca Trump. Vice-presidente democrata visita comitê em Delaware, promete vencer a eleição e usa os termos criminoso, predador e trapaceiro em alusão ao magnata. Partido se unifica pela indicação, mas a escolha será feita até 7 de agosto em voto virtual.
Outro destaque também na área de política e também sobre a corrida à Casa Branca, republicano ironiza a adversária. O magnata utiliza a própria rede social para chamar Joe Biden de o pior presidente da história dos Estados Unidos, qualificar Kamala Harris de fracassada e insignificante e reclamar de fake news. Atentado, pior erro, admite diretora do Serviço Secreto Americano. Também sobre a corrida à Casa Branca, o que a vice já falou do Brasil. Pré-candidato democrata criticou duramente Bolsonaro pelas queimadas na Amazônia e também repudiou o acontecimento do 8 de janeiro. Biden turbinou o engajamento nas redes sociais. E no CB Poder, não é a melhor democrata, mas é competitiva. João Carlos Souto afirma que Trump está longe de ser favorito. Perdeu todas as eleições depois de 2016. Na área de política, agora falando sobre a reunião do G20, 100 bilhões de dólares para água e saneamento a todos. O ministro da Cidade, Jader Filho, mostra aos representantes das principais economias mundiais o tamanho do investimento que o Brasil terá de fazer para diminuir até o ano de 2033 um déficit que reflete a desigualdade social e emperra o desenvolvimento. Lula se diz assustado com a ameaça de Maduro. Outro destaque, a arapongagem. No governo Bolsonaro, o segredo era para gravar. Desde os tempos de PSL, auxiliares e pessoas próximas do ex-presidente, além dele próprio, tinham o hábito de registrar às escondidas todas as conversas. Aliado de Moraes será corregedor da ABIN. Indicado por Moraes, a ABIN foi um dos seus principais auxiliares no TSE. Sobre o Legislativo, dança de cadeiras no Senado. Caras novas chegam a casa para completar as bancadas das unidades da federação, o que pode até mesmo mudar o equilíbrio de forças. Uma boa parte dos senadores se licenciará nas próximas semanas, com vistas à disputa pelas prefeituras no mês de outubro. Sobre o Judiciário, Moraes critica acesso fácil ao Supremo. O ministro afirmou: não há país onde o acesso à Suprema Corte seja tão fácil. A justiça brasileira é extremamente barata. Na área sobre o Brasil, segurança feminina, o lugar da mulher na polícia. Pela primeira vez, mulheres policiais vão discutir problemas enfrentados dentro da corporação em um encontro nacional. Na área de economia, ajuste fiscal. Desoneração forçou o corte de gastos, é o que diz a Receita. Ministérios da área econômica confirmaram um congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento para garantir o cumprimento da meta, que deverá ficar no limite máximo de saldo negativo permitido pelas regras do arcabouço fiscal, de 0,25% do PIB. E esses foram os destaques das páginas internas do Correio Brasiliense. O que a gente pode ver agora nas páginas do Valor Econômico? O jornalista, Lorena, internautas, o jornalista do Valor Econômico, Pedro Cafardo, escreve o seu artigo de hoje: a economia do bem-estar e a perigosa certeza de estar certo. Ainda, custo regulatório leva 4,1% da receita industrial, diz a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Empresários reclamam de gasto injustificado que no ano passado ultrapassou os 240 milhões de reais, indica levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria. 1.040 crianças indígenas morreram no ano passado, diz o CIMI. O CIMI é o Conselho Indigenista Missionário, ele é um órgão da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros da Igreja Católica. E a matéria diz o seguinte: a situação indígena no Brasil não melhorou no primeiro ano do governo Lula. Foram registradas 1.040 mortes de crianças indígenas entre 0 e 4 anos de idade em 2023 em todo o país. O número estarrecedor é o maior em 20 anos de registros anuais. As informações são do relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil,
com dados de 2023 e feito pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, com 252 páginas, tem 3 capítulos centrais, o que trata dos casos de violência contra o patrimônio, o da violência contra as pessoas e o da violência por omissão do poder público. Ainda nas páginas internas do Valor Econômico, investimento baixo deixa país entre os 20 piores do mundo. Taxa deve estabilizar em torno de 15%, de 15% e 16% do PIB e colocar Brasil como um dos últimos no ranking do FMI, Fundo Monetário Internacional. Maduro tem de aceitar eventual derrota nas urnas, defende o presidente Lula. Europa se compromete a aportar 20 milhões de euros no Fundo Amazônia. Projeção de déficit zero sobe para 28,8 bilhões de reais no limite da meta, que é 0,25 para mais ou 0,25 para menos. Analistas veem receita superestimada e têm dúvidas sobre corte. Orçamento de 2025 está atrasado, a um mês do prazo final. Grupo do G20 chega a acordo sobre o combate à desigualdade. Consenso surgiu depois de Brasil costurar proposta para excluir menções a conflitos geopolíticos das declarações do grupo. Evento no BNDES discute financiamento global. Trilha de finanças pode ter 2 documentos. Partido Liberal oficializa Alexandre Ramagem como candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Moraes critica a mentalidade litigante da iniciativa privada. ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, escolhe delegado da Polícia Federal para ocupar a Corregedoria Geral da agência. Caderno Internacional. Kamala Harris conquista apoios e promete unir os democratas. Medo será elemento central na campanha presidencial dos Estados Unidos. Líderes mundiais avaliam reviravolta eleitoral nos EUA. Xi Jinping, que é o presidente da China, promete reestruturar as finanças e ajudar governos locais. Ucrânia fecha acordo para dívida de 20 bilhões de dólares. Editorial do Valor Econômico desta terça-feira. Há tempo para parar de relutar e acertar a situação fiscal. Kamala Harris e o voto dos trabalhadores. China dribla a amizade com Rússia e avança comercialmente sobre Ásia Central na venda de carros elétricos. Caderno Empresas. Exportadoras devem ser destaque no segundo trimestre deste ano. Minério e alta do cobre devem dobrar lucro da Vale do Rio Doce. Carrefour volta ao lucro no segundo trimestre e eleva a sinergia com o Big. Com Cerrado em operação, a empresa Suzano volta a planejar novo crescimento no setor de papel, de celulose. Delta Airlines ainda sofre com os efeitos do apagão global. Empresa aérea. Fazenda Centenária salta da era do rádio para a dos aplicativos. Isso é a propriedade em Laguna Carapá, em Mato Grosso do Sul. Instala torre de 4G com apoio
da startup Sol e acelera processos dentro da porteira. Internacionalizar recursos é entrave em programa de conversão de pastos. Rio Grande do Sul declara emergência em saúde animal após doença nas aves. Governo pode perdoar quem perdeu tudo. No Rio Grande do Sul, inteligência artificial no seguro ajuda a mitigar riscos no campo. Caderno Finanças. Banco prioriza poupança no financiamento imobiliário de pessoa física. Taxas de juros só devem cair em meados de 2025. Dólar recua com fiscal e exterior mais calmos. Com saída de Biden, eleição nos Estados Unidos entra no foco. Pix automático é adiado para entrar em vigor em junho de 2025. Gestor de crédito mira emissões menores em busca de taxa maior. Ambima defende governança robusta para o uso da inteligência artificial. E por último, Lorena, caderno legislação. Supremo Tribunal Federal aceita reclamação e derruba vínculo de emprego de diretor estatutário. Tribunal Regional Federal da 2ª Região mantém multas aplicadas em novo sistema de pedágio.